Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso podcast Pro Desporto. Eu sou o Avelino Kiala e hoje estou aqui acompanhado, ele não gosta que lhe chamem assim, mas estou acompanhado de um guru do basquetebol, o homem que analisa jogos como ninguém. Vocês têm que assistir um dia um jogo com o Jô. Ele prevê jogadas. Jonathan Timóteo, como é que é? Olha, vamos fazer problemas graves. Vocês vão começar a dizer, olha, onde é que jogaste isso? Então... É treinador de bancada, é melhor assim. Sim, é melhor. É um curioso. Não, eu digo isso porque uma vez fomos assistir a um jogo aqui no pavilhão multiusos. Era Angola e não me lembro qual era a outra equipe. Acho que era Egito. Foi no Afrocano. Não. Antes do Afrocano. Foi contra o Egito, acho eu. E houve um desconto de tempo e o Jô disse, olha, o treinador vai fazer assim, porque aquele homem está a ganhar muitas bolas, ele vai tirar fulano, vai pôr o ciclano. Disse, ok, yeah. Voltamos para o campo e foi exatamente como ele disse. Golpe de sorte. Então, pessoal, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram e TikTok, podcast_Pro Desporto. Sigam-nos também no YouTube, subscrevam o nosso canal, youtube.com/multisons, assim estarão a par, sempre que sair um episódio novo serão notificados. Deixa-me também agradecer aqui a Talkplay, que é a empresa que nos tem apoiado desde o início. Para quem não conhece, a Talkplay é um aplicativo de streaming de músicas. De uma forma resumida, é um Spotify angolano. 100% angolano, é lá onde eu ouço, faço a minha playlist de rap e tal, encontro todas as músicas lá. Então, testem e depois digam alguma coisa. Hoje nós temos um convidado especial, vamos falar sobre basquetebol. Eu vou ter que ler o currículo dessa pessoa porque é extenso. O resumo do resumo. Sim, um resumo, porque ele vai falar na primeira pessoa sobre a sua história. Ele que a nível de clubes ergueu 13 troféus de campeão nacional, tem 10 taças de Angola, 8 super taças Vladimir Romeno, 7 taças dos clubes campeões africanos. Com a seleção angolana, ganhou 7 Afrobasket, foi capitão da seleção, participou em 3 campeonatos do mundo, igual número de Jogos Olímpicos e agora está no ramo do dirigismo desportivo. Então, minhas senhoras e meus senhores, Carlos Domingues Bendinha de Almeida, seja bem-vindo ao nosso espaço. Muito obrigado. Eu é que agradeço e acredito que não seja um convidado especial são mesmo vocês que tenham feito um trabalho notável naquilo que tem a ver com a modalidade. Nós costumamos dizer que o basquetebol é que nos move e eu acompanho o vosso trabalho. Agora, muito mais perto, porque já passaram por cá, nesta cadeira onde estou sentado, ilustres colegas com quem partilhei muitas horas de balneário e de campo. Por isso é que me sinto honrado pelo convite que o Avelino me fez e o Jô, assim como o acompanha. Obrigado, eu. Nada. Agradecemos. Eu se calhar iria começar, né, como nós fazemos sempre, iria começar por pedir que nos explicasse um bocadinho a sua trajetória até aqui, como é que começou, quais foram os seus primeiros passos no basquetebol. Sim, vamos ver, eu comecei com 9 anos no grupo desportivo da ERT. O grupo desportivo da ERT é um clube que era patrocinado por uma empresa de montagens de rádio e televisores, ali na Macolosso, adjacente ao quintal da LAC. Nós começamos ali a dar os nossos primeiros, passa a publicidade, começamos ali a dar os meus primeiros toques e depois fui tendo passagens curtas por vários clubes. Já joguei um bocadinho no Vila Clotilde, já joguei um bocadinho no Interclube, já joguei um bocadinho... E aquela altura, como os clubes estavam ali todos muito próximos, e então, como ainda meninos, tínhamos aquela curiosidade, 9, 10 anos, e fui dando os meus passos por alguns clubes, até o meu pai se zangar comigo e pensar que
não é só a bola, mas também é os estudos. Tive um pequeno interregno. Até um dia em que um dos meus melhores amigos encontrou-me no portão de casa, que é o Martires dos Santos, e levou-me para o Petro. Aí retomei outra vez a atividade esportiva. Mas antes de ir para o Petro, esqueci-me de dizer que já também tinha passado pelo 1º de agosto com o treinador Mário Abílio. Portanto, quando fui para o Petro, é lá onde fiz parte da minha carreira de forma notória, porque depois cheguei a séniores. E depois, aquela parte que muitos adeptos não gostam de ouvir, no caso do Petro, mudei-me para o 1º de agosto. E de forma resumida, a nível de clubes, foi mais ou menos essa minha trajetória. Eu enverguei uma camisola desportiva aos 9 anos, mais ou menos. Então, aqui uma boa notícia para os adeptos de agosto é, antes de ir para o Petro, já tinha passado pelo de agosto. É uma verdade, é uma verdade. Mas a curiosidade aqui é saber quais foram as razões que levaram a sair do Petro para o de agosto. Vamos ver. Naquela altura, eu estava a tentar guardar um bocadinho de segredo dessa parte, porque como também tenho um livro na Forja, e então a ideia era trazer para os interessados, né? Os amantes da modalidade, e não só, a terem contato com essa realidade, porque no final do dia é uma pergunta que eu não escapo. É perguntarem quais foram as razões de ter saído do caso do Petro para o 1º de agosto. Mas assim, de forma muito objetiva, eu sempre tive um sonho de fazer formação e terminar os estudos. Felizmente concretizei, mas naquela altura, com menos idade, o meu sonho também era ir para os Estados Unidos, poder fazer formação nos Estados Unidos e como um adolescente de 16, 17, 18 anos, o sonho era tentar jogar ao mais alto nível, a nível internacional. E infelizmente naquela altura em que o Petro concedia bolsas de estudos para os Estados Unidos, por alguma razão a mim não foi concedido. Eu depois também ao pormenor no livro vou explicar, a mim não foi concedido. Essa foi uma das principais razões que me fez a altura mudar para o 1º de agosto. E depois o 1º de agosto apresentou um projeto muito bom, no qual eu me revi, onde a princípio permitiam também que eu continuasse a estudar, naturalmente, mesmo a jogar na categoria de sénior. Depois, na altura, tinham contratado um treinador que, do meu ponto de vista, acabou por revolucionar uma fase do basquetebol angolano, que é o Mário Palma. Eu tinha um tio no 1º de agosto também, agora há a confusão do nepotismo, há um bocadinho aquela lá do outro lado, ou um pai que consegue contratar um filho para jogar na mesma equipa, mas muito fora disso, é só para lembrar o meu tio com muita saudade, o tio Inocêncio, também estava no 1º de agosto, e foram conselhos que me fizeram eu mudar do Petro para o 1º de agosto, de onde fiquei até terminar a minha carreira. Naquela altura, acho que a rivalidade entre o 1º de agosto e o Petro era muito mais acesa comparado com agora. Como é que foi que os teus amigos e familiares reagiram quando saíste do Petro para o 1º de agosto? Começando pelas minhas irmãs, elas não aceitavam lavar, porque eu levava o equipamento para casa, elas não aceitavam lavar o equipamento. E isso é mesmo verdade, nem é brincadeira. A Joana, a Tô, a Otília, a Mila, que era a minha mais nova, elas não aceitavam lavar o equipamento porque elas eram do Petro e devem continuar a ser. E naquela altura não reagiram da melhor forma. Mas os meus amigos também não entendiam bem. E nós, na altura, tentávamos explicar as razões, os motivos, não dávamos muitos pormenores, porque era mais uma questão profissional. Sim. E os atletas, contrariamente aos adeptos, aos fãs, em que olham para os clubes de uma forma mais apaixonada, os atletas é um bocadinho diferente. Os atletas, aquilo é mesmo o teu trabalho. E, como se diz, tu comes de onde trabalhas, né? E é um pouco isso. Eu tinha os meus objetivos profissionais e pessoais, no caso académicos, e então mudei-me para o 1º de agosto, mas os meus familiares depois foram habituando-se. O meu pai é que não dizia nada, só olhava. O pai só olhava. Mas com o passar dos anos, eles foram percebendo a minha evolução.
eu depois fui dando passos mais sérios, depois passei, provavelmente vamos falar da Seleção Nacional, depois começaram já a ver-me na televisão de forma mais constante e começaram a ficar mais maleáveis também. E até hoje tenho amigos que não levam a conversa para esse campo porque continuam a ser do Petra e não aceitam o fato de eu ter mudado para o 1º de agosto. Mas nós costumamos dizer que essa é a vida, nós já tivemos exemplos de muitos jogadores a nível do mundo e esse é um processo de um jogador profissional, acredito eu. Acho que no caso deles devem olhar para a tua carreira como o que ele fez no 1º de agosto podia ter sido feito aqui. Assim, exatamente. Há um ciúme ali. É mesmo assim. Não, os adeptos vêm de uma forma muito apaixonante. Eles não percebem. Se há coisas de que a lealdade fala, é um adepto de um clube. O atleta pode mudar, o adepto não muda de clube. O adepto não muda de clube. E depois de tantos anos no 1º de agosto, de certo que tem muitos momentos marcantes. Mas eu queria trazer aqui o desafio, né, de partilhar connosco alguns, ou considerar um momento mais marcante da sua carreira no 1º de agosto. Isso é um bocadinho difícil porque foram muitos. Desde a própria relação com os meus colegas de equipa. Eu fiz verdadeiros amigos no desporto e muitos deles no 1º de agosto. Então, momentos marcantes dentro da quadra, fora da quadra. Nós até hoje, felizmente, temos uma relação muito boa. Eu tenho uma relação muito boa com o Miguel, tenho uma relação muito boa com o Miller. Eu, quando cheguei ao 1º de agosto, ainda joguei muitos anos com o falecido, o Ângelo Vitoriano, no 1º de agosto, ou seja, a maior parte dos jogadores, nós sempre desenvolvemos uma relação muito boa. Isto a título pessoal e fora dos campos. A nível da quadra, se calhar as vitórias. Foram muitos anos a ganhar e criamos boas memórias marcantes, fruto das conquistas que nós tivemos a nível de clubes. Nós lembrávamos, eu lembro-me, e agora vamos vendo várias competições a serem jogadas, agora por exemplo tem a BAL num contexto diferente e nós vamos brincar, a título de brincadeira, nós quando chegássemos àquela competição nós não tinha para mais ninguém. Nós ganhamos das várias competições que foram realizadas. Nós o 1º de agosto tem 7 títulos, nós participamos dos 7 e essas memórias desportivas sempre levam-nos a não se calhar conseguir eleger um momento único do auge daquilo que é a nossa recordação. Foram muitas memórias positivas. Eu não me lembro de ter vivido um momento. Dizer que é o mais, mas sim, vou escolher alguns só para termos noção aqui. 1º de agosto. Eu se calhar contava uma história fora dos campos, daquelas memórias. Por exemplo, vocês já tiveram a oportunidade de entrevistar o Miguel e eu acompanho o podcast com o Miguel, que é uma pessoa que tem uma relação muito forte. Quando nós juntamos no 1º de agosto, não sei se vocês têm noção, mas o Miguel também é uma pessoa muito divertida, muito brincalhão, muito. Eu não me lembro, e partilhei com ele várias vezes o mesmo quarto, tanto no clube como na Seleção Nacional, e era só alegria. E eu lembro que o Miguel contava as cenas de que eu já encontrei o Miguel no 1º de agosto. Eu quando fui o 1º de agosto já o Miguel lá estava. E ele dizia, que eu agora até faço uma relação com uma imagem que vai passando um pouco nas redes sociais, que alguns jogadores do 1º de agosto vieram num IFA, porque antigamente não havia, eram poucos atletas que tinham carro e os clubes não tinham transporte, mas o transporte do 1º de agosto naquela altura era o IFA. E eles eram apoiados pelo IFA. E eu quando lembro-me, eu já não vivi aquele momento, mas eu quando lembro-me do Miguel contar aquela história, é dos momentos, se calhar, mais marcantes fora do campo, dos momentos mais marcantes que para já eu vou me lembrando. E como disse, as vitórias é que acabaram por serem mais marcantes. Okay. Durante esse tempo todo, falaste aqui do treinador, o Mário Palma, e pronto, o tempo que tiveste no
1º de agosto, com certeza tiveste muitas pessoas que te influenciaram, né, nessa carreira do basquetebol. Eu queria saber quais foram as pessoas que tu sentes que tiveram mais influência na tua carreira. Olha, a nível do jogo, eu tenho bem presente Benjamin Romano, por tudo que o Benjamin Romano fez a nível do basquetebol. E ele não era chamado Michael Jordan por acaso. Jogava muito basquetebol. E essa se calhar foi a segunda maior referência que mais impactou para que eu começasse a ter um olhar para o basquetebol mais sério, mais profissional, pela forma como ele encarava o jogo. Pelo menos é dos jogadores que eu conheci que mais treinava. O Miguel também treinava muito bem, mas o Romano treinava muito, muito, e sempre serviu-nos de referência. Eu tenho bem presente que é dos jogadores que mais impactou a minha forma de ver a vida de desportista como profissional. Quando mais novo, eu dizia que essa era a segunda referência, quando mais novo, eu vi um campeonato da África na televisão em 1982, salvo erro, um campeonato onde tinha um jogador de nome de José Carlos Guimarães. E eu era pequenino, na altura devia ter 8 anos, pouco menos, pouco mais. E como ele era Carlos também, sonhos de menino, né? Víamos a televisão e jogava muito basquete. Então vi na televisão como é Carlos. Eu sou Carlos, eu também quero ser como aquele jogador. Eu tenho essas duas referências. Naturalmente tenho outras, a nível internacional e nacional, mas essas duas, bem no princípio da carreira, foram as que mais impactaram. Interessante. Acho que o sonho de qualquer desportista é chegar aos Jogos Olímpicos. É o ápice, é o topo. Como é que foi a experiência de representar Angola, não uma vez, não 2, mas 3 vezes nos Jogos Olímpicos? É um privilégio. Como disse bem o Jô, é mesmo um sonho é só vocês acompanham, vocês são suspeitas para falar disso, vocês acompanham muito bem, mas é só vermos a envolvência, por exemplo, que a maior referência do basquetebol do mundo, que são os Estados Unidos, a importância que eles dão aos Jogos Olímpicos. Portanto, quando vão jogar os Jogos Olímpicos, é com a ideia de não haver para mais ninguém. Vai todo, eles, como se diz, toda armada. E então, todo atleta de qualquer desporto, principalmente no caso dos desportos olímpicos, tem sim, como disse bem o Jô, o sonho de participar nos Jogos Olímpicos. É o maior evento desportivo no universo. Porque a emoção dos Jogos... Primeiro é que eu não me lembro, a nível de tanta mediatização, serem só... O basquetebol só classifica 12 clubes, 12 equipas, os Jogos Olímpicos. Só para vermos a dificuldade de estar nos Jogos Olímpicos. E estar 3 vezes, eu me considero um privilegiado. Não é só o jogo, mas é mesmo o sonho. E a envolvente dos Jogos Olímpicos é muito mais do que o jogo. Estamos a conversar, saímos pelaquela porta, já cruzamos com uma super estrela, ou da NBA, ou do ténis, ou da natação, ou do atletismo, ou do ciclismo. Ou seja, é a maior reunião de todos os atletas a nível do mundo. E é uma experiência única. Quem vai aos Jogos Olímpicos sempre acaba por ser mais humano, que é uma coisa que eu relevo muito, porque o espírito dos Jogos Olímpicos, como ele mesmo próprio diz, os Jogos Olímpicos é fair play, respeito, cordialidade, e nós vivemos isso nos Jogos Olímpicos. Portanto, é mais do que o jogo, é uma festa, naturalmente ao momento da competição, mas é uma festa, é tudo de borla, é impressionante, os Jogos Olímpicos é tudo de borla, mas tudo e mais alguma coisa que a gente possa imaginar, tudo de borla, portanto, as instalações, as pessoas, é o ápice da carreira de um desportista, os Jogos Olímpicos. É verdade, é verdade. Já agora, falou dos Jogos Olímpicos aqui, eu ia aproveitar a fazer uma pergunta. Na verdade, acho que
das outras vezes esqueci-me de perguntar tanto ao Lutonda como ao Miller, mas eu costumo dizer que um dos melhores jogos da seleção nacional que eu já assisti foi o Angola-Alemanha do Mundial de 2006. E eu lembro que aquilo foi no Japão e os jogos passavam de manhã. Acho que aqui estava a passar às 5, 6 da manhã. E eu tinha que ir para a universidade. Aquele jogo, acho que hoje já estou formado, meu pai já pode saber. Eu perdi o primeiro tempo naquele dia, porque aquele jogo não acabava. Então, queria que nos falasse um bocadinho sobre esse jogo, sobre aquela emoção de estar lá, termina, não termina, o que aconteceu naquele dia. Não, foram 3 prolongamentos naquele jogo. E a experiência que o Avelino diz ter passado não foi o único. Porque ao longo dos anos nós vamos encontrando novas pessoas, outras pessoas que relatam exatamente a mesma coisa. Porque o jogo era passado num período em que os angolanos estavam a acordar, a preparar-se para ir para o trabalho. E nunca conseguiam sair de casa porque era mais um prolongamento, era mais um. Eu penso que nos jogos, na história dos campeonatos do mundo, é dos jogos mais bem disputados e com 3 jogos olímpicos, com 3 prolongamentos. Portanto, foi um jogo memorável. Mas quando o Avelino diz de um dos melhores, e é de um dos melhores que a Angola já fez, eu por acaso retenho 2. Ter participado, que é este, e já volto para falar um bocadinho da experiência desse jogo, que no final do dia até nos foi um bocadinho amarga porque não ganhámos, por uma nesga, podíamos ter ganho. E a outra memória é mesmo dos Jogos Olímpicos de Barcelona, onde Angola ganha a Espanha por 20 pontos. Eu há dias ainda estive a ver no YouTube e é daquelas memórias que só não nos vêm, facilmente nos trazem lágrimas aos olhos de emoção. Voltando àquele jogo com o Nowinski que acabou por ganhar-nos o jogo. e nós na altura eu estava no banco, sentado, e era um hábito, estava sempre junto ao Miguel, não sei porquê, tínhamos essa ligação. E nós gritávamos, faz falta. Nós gritávamos de casa também. Não é? As pessoas aqui a verem pela televisão também, porque era a solução que nós víamos a que não levaria o Nowinski a marcar 3 pontos, mas eventualmente ir aos lances livres, e mesmo que marcasse os 2, nós ganharíamos por 1. Mas, bom, quem está lá dentro, às vezes o discernimento não é o mesmo, não é igual. E infelizmente ele marca aquela bola, leva-nos mais um prolongamento e depois eu até já nem lembro como é que terminou o jogo. A verdade é que perdemos, mas com alguma dor, perdemos aquele jogo. Mas foi memorável também. Foi. Já agora, já que estamos a falar da seleção nacional, tem 7 títulos de Afrobasket. Dos 11 títulos que Angola tem, Carlos Almeida participou em mais de metade deles. Até nem sei como. Para ti, qual foi o mais difícil? É surreal. Essa pergunta é um bocadinho quando perguntam ao pai o filho favorito. favorito. E é muito difícil porque cada campeonato teve uma história especial. Naturalmente os primeiros acabam por impactar de uma forma diferente por ser primeiro, e eu jogo o meu primeiro campeonato africano de séniores em Luanda, em Angola. A envolvente que naquela altura os campeonatos africanos traziam era brutal, era muito a catarse, as pessoas que provocava as pessoas era muito forte. E nós jogámos em Luanda em 99. Inicialmente teve um sentimento agridoce, porque foi no ano em que nós perdemos aquele que eu considero o meu maior mentor na modalidade, o Vladimiro Romero, morre em 99. Nós íamos a jogar justo a final contra a Nigéria e alguém teve, se calhar, a feliz ideia de não nos avisar, principalmente nós os jogadores do Petro, para entender-se naquela altura que podia psicologicamente afetar-nos. Mas nós fizemos aquele jogo, ganhamos, e depois tivemos essa confrontação da alegria do jogo, da perda daquele que no meu caso foi o meu maior mentor. Mas eu tenho quando fazem essa pergunta, eu tenho vem logo este campeonato por essas razões. Mas agora, saltando primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, o sétimo, que foi
foi na Côte d'Ivoire, 2013, que também tem um sabor especial, muito especial, porque eu tenho 7 campeonatos africanos, mas não jogo o campeonato africano de 2011 em Antananarivo, onde nós perdemos a final contra a Tunísia. Por várias razões, eu não fui àquele campeonato e nós perdemos. Portanto, voltar a jogar num campeonato da África 2 anos depois, como capitão da seleção nacional, já tinha sido antes, mas ali foi como que reintegração e voltar a entregar-me à capitania. Esse 2013, por sinal, foi o último campeonato africano que nós ganhamos, infelizmente. Tem um impacto muito grande na minha carreira, porque a responsabilidade era dobrar. Regresso e tenho que fazer bem. Dos atletas mais experientes na altura, com mais idade, e tínhamos que mostrar aquilo que era a nossa mais-valia. E estávamos a jogar contra seleções muito fortes, com jogadores até a militarem na NBA, e onde jogámos uma meia-final com a equipa da casa, contra a Costa do Marfim, com um ambiente inimaginável. Os africanos não sabem organizar, só Angola é que sabe organizar. Eu costumo dizer que os outros não sabem organizar. Nós é que somos muito receptivos e amáveis, temos uma forma muito própria de ser como povo. Então, do outro lado, não é a mesma coisa, porque até chegares ao campo, até entrar para as 4 linhas, estás a levar com todo tipo de pressão. E isso é preciso ter uma preparação mental muito forte. E nós tínhamos também essa missão, jogar, controlar o balneário, orientar os colegas. Nós estávamos, eu lembro-me que nessa seleção tinha colegas muito fortes, muito bons jogadores. O Carlos Moraes no auge, Milton Barros, o Felizardo Ambrosio, o Minga, Júlio Nela, o Regi Moura, que a sua paz descanse, que a terra lhe seja leve, com alguma emoção quando lembro-me também do Regi. Tínhamos o Olímpio Cipriano, tínhamos o Armando Costa, tínhamos o Kikas, tínhamos, só me faltam 2 que o Gildo, sim, e... Não sei se o Luís Costa teve nessa. Não, o Luís não teve. Era o Gildo, o Abidal também não teve. Era o Gildo e o tem 2, agora está no Inter, como é que eu me esqueço o nome dele, vai me matar, se calhar. O Vlad? Não, Vlad não. Está no Inter, ele agora tem 2 metros e o grandão do Inter, o Valdelício. É isso, é Valdelício. Peço desculpas, Valdelício. Às vezes muitos nomes e coisas. O Vander. E estava o Vander nessa seleção nacional. Então formamos um grupo muito forte para ir resgatar um título que tínhamos perdido 2 anos antes. Este campeonato da África foi carregado de muita responsabilidade, muita emoção, mas felizmente deu para Angola. E foi como resgatar da mística do basquetebol angolano. Nós lembramos que, eu particularmente lembro-me que na meia final, olha, mais uma vez, apareceu o Miguel, convidados, apareceu o Miguel Tonda, o Vítor Carvalho, penso que o Ângelo Vitoriano também esteve, e o Badu, na salvo erro. E aquilo foi uma motivação extra, para nós estávamos lá, e aquilo foi só seguir e levantámos o troféu no final do campeonato. Sim, esse também impactou muito. Porque lembro que o de Antananarivo, aquele foi um campeonato difícil. Com desmaios e tudo. Houve muitas situações. Também peço desculpas a Simão, porque o Simãozinho desmaiou. Houve ali uma tensão no jogo e ficou famoso. Ficou famoso por causa daquela situação. Havia a mesma necessidade de recuperar essa a mística, como dizem. Né? Há uma coisa, chegou uma altura que dava para sentir que as outras seleções, os outros países estavam, vou usar o termo, fartos de ver a Angola ganhar. Mesmo fartos. E há essa questão do antijogo em África, de dificultarem as coisas.
Qual foi a situação mais caricata nessas deslocações que vocês encontraram na seleção? Olha, das várias que nós passamos, eu em particular, nós já ficamos, quer dizer, desde ficar sem a refeição antes do jogo, até a falta de água para tomar banho. E de forma propositada, realmente. Portanto, aquilo era um jogo psicológico que, se não tiveres preparado, afeta no teu jogo. E lembro, não tenho bem a certeza, mas não era uma final, acho que era uma meia final, e já não me lembro em que país foi, onde nós fomos para o refeitório, porque as seleções tinham um período para fazer a refeição, eles distribuíam um itinerário para as seleções poderem, de forma organizada, fazerem refeições. Foi que na vez da seleção angolana, quando fomos ao refeitório, já não havia comida. Não havia comida e essa história que eu conto, ela repete-se. Porque nós também já tivemos, eu não fazia parte da seleção nacional, mas lembro, por exemplo, do professor Vitorino Cunha e os jogadores mais antigos do que nós também relatarem exatamente a mesma coisa. E de situações em que o professor Vitorino Cunha ia para a cozinha destapar panelas porque o professor Vitorino Cunha tinha essa... Ele é muito respeitado em África e sabia de todas essas artimanhas para poderem derrubar a seleção nacional. E lembro também de uma história parecida que nós vivemos, em que o professor Vitorino Cunha, esta que nós vivemos, fomos mesmo para o campo com fome. Acabámos de comer umas bananas e algumas frutas mas também mesmo assim não conseguiram ganharmos o jogo, que é verdade. E no caso do professor Vitorino Cunha, lembro-me de ter a história que contem que foi a cozinha, destapou panelas e pôs as panelas de cima das mesas e os atletas, não só os atletas da seleção nacional, mas como os outros atletas também, que havia outros atletas, também não tinham comido naquele dia, aproveitaram porque o professor Vitorino Cunha conseguiu pôr a comida para todos. Muitas cenas inusitadas, muitas. E como é que é, hoje fala-se muito dessa cena de a pressão mental, a saúde mental e tudo mais. Naquela altura, como é que tu lidavas com essa cena da pressão dos grandes jogos a nível internacional? Não, bem verdade. E o Lino toca num tema que é muito importante e muito atual. É verdade que contextos diferentes, mas é muito verdade essa questão da saúde mental dos atletas, fundamentalmente, porque o que acaba de dizer é muito verdade, é lidar com a pressão, lidar com a ideia de que tenho de fazer bem, tenho que apresentar resultados. E é uma pressão que não vem de 2, 3, 4 pessoas, vem de um país, em algumas vezes. Nós agora vamos assistindo aos grandes eventos desportivos e o que os comentadores desportivos emitem sobre a opinião de atletas que já ganharam o seu, é um bocadinho... Se não estiveres preparado, é difícil entender e conseguires absorver aquilo, porque não consegues bem perceber qual é o propósito. E connosco era exatamente a mesma coisa. Jogos, eu sempre disse, eu trato-os assim os rapazes, porque sempre tivemos essa ligação a nível da seleção nacional e clube também. Para mim, os jogos com maior pressão eram as meias finais. Porque se perdes uma meia final, não jogas a final, e vai jogar aquele que nós costumamos chamar o primeiro dos últimos. Joga o jogo do melão. Nós temos que a cabeça fica pesada, que é do terceiro lugar. Porque tem uma meia final, quem ganha vai jogar a final com quem ganha a outra meia final, certo? Portanto, os outros que não ganharam a meia final têm que jogar o terceiro e quarto. É um jogo muito difícil. Felizmente, eu não me lembro de ter jogado um terceiro e quarto. Felizmente. Mas sempre entendi que a minha final fossem os jogos mais pesados, de maior pressão. E felizmente também conseguia sempre ultrapassar de forma muito tranquila, muito espontânea. Tinha também essa missão como capitão, poder transmitir essa tranquilidade e o descarrego dessa pressão
não só a mim, como a todos, às vezes até estás mesmo tremido, né? Mas tens que passar a mensagem aos outros colegas que não, isto é para ir em frente e eles não são mais fortes do que nós, podem até ser maiores, mas nós temos mais garra. Portanto, eram alguns termos que nós usávamos quando, a nível do balneário, tentávamos desconstruir essa pressão. Era mais ou menos dessa forma. E sempre fomos, felizmente, eu costumo dizer que eu nem sei como é que eu consegui chegar a esse número de campeonatos, mas felizmente era uma pressão que nós conseguíamos ultrapassar e dava certo. Depois, quando fôssemos jogar a final, era muito mais... A pressão já descarregava. E eu sempre senti, enquanto jogador da Seleção Nacional, mesmo a nível de clubes, quando jogávamos a Taça dos Clubes Campeões, que todas as outras equipas, as outras seleções, elas sentiam medo da Angola. Então nós aproveitávamos isso como um fator de vantagem. Portanto, não nos prezávamos naturalmente, mas impunhamos cada vez mais, porque se ele está com medo, então eu vou pressionar mais. Vou pôr mais pressão. E acontecia sempre assim. E felizmente nós chegávamos lá. Hoje ainda lida com pessoas que jogou naquela altura, tipo, de outros países. Como é que é a reação deles quando se encontram? Ainda estão chateados, né? A nível da África, sim. Fiz muito bons amigos no desporto. Eu digo que o desporto é que me move. E o que o desporto me deu, eu sempre tento retribuir todos os dias, porque é mesmo dar de volta. E tenho muitos amigos a nível da África, tenho muitos. Eu falo com os meus... Vocês devem se lembrar do Tunji. Sim. Eu era mais pequeno, da Nigéria. O Oyedeji na minha lista de contactos. O Dong na minha lista de contactos. O Conco na minha lista de contactos. Ou seja, vou andar aqui por muitos nomes, mas tenho alguns bons amigos a nível da África, do Senegal, da Nigéria. Outros fui conhecendo da Tunísia. O Ben Rondam. Tanto muitos atletas que nós fomos, porque eram muitos anos seguidos, né, de competição, competição entre nós, e felizmente conseguimos criar eu particularmente consegui criar essa relação. Tenho muitos amigos a nível da África que jogaram comigo, e é natural quando nos encontramos. Agora fui ver uma eliminatória na África do Sul, da BOL, do Petro Atlético, e cruzei com o Dong. O Dong é um senegalês que por acaso também jogou, por sinal jogou cá em Angola, 2 metros e quase 18, muito alto, e encontramos. Então é um bocadinho a história de que nós, quando nos encontramos nesses locais, a conversa vai sempre a nosso favor, porque eles nunca nos ganharam. Então vem sempre a piada. É muito bonito essa lutar. A nível internacional, tenho contato com o Manu Ginóbili, tenho contato com o São Chibilaps, tenho contato com o presidente da Federação do Sudão do Sul, que está a fazer o Dengue, que está a fazer um trabalho fantástico, fantástico, no Sudão do Sul. Portanto, são nomes mas tenho muitos amigos que tornaram-se mesmo amigos por causa dessa convivência. A maior parte deles eram grandes jogadores que só não ficaram na história por vossa causa. Não, ficaram na história, mas... Sim, não pelos melhores motivos. Exatamente. Agora citou aqui o Deng do Sudão do Sul, e o Sudão do Sul vai representar a África nos Jogos Olímpicos, aqui em Paris de 2024. A Angola, infelizmente, não conseguiu o apuramento. Eu queria perceber aqui o que achou do desempenho, né, dessa seleção nessa qualificatória final. Bom e mau. Bom por termos competido bem. Já há algum tempo nós não vimos a seleção nacional a competir tão bem, principalmente contra a Espanha, certo, onde nós conseguimos competir no verdadeiro sentido da palavra. Eu não tenho a estatística aqui, mas eu vou me lembrando porque acompanho, se calhar nos últimos... Não vou arriscar em dizer um número para não errar. Nós já não temos visto a seleção de Angola chegar aos 80 pontos nos últimos não sei quantos jogos. E quando se marca 80 pontos, principalmente com a seleção europeia, apesar de que a Espanha está a fazer uma reestruturação total,
Tem 2 jogadores antigos, mas tudo é abaixo de 24, 25 anos, muito novos. Mas é uma seleção espanhola com um basquete de primeiro nível e nós conseguimos competir contra a seleção espanhola marcando 81 pontos. Foi fantástico. Mau foi porque o jogo que nós tínhamos a expectativa de ganhar, que foi contra o Líbano, não ganhamos. E aí cortou o nosso sonho de podermos continuar a sonhar em ir aos Jogos Olímpicos, porque depois teríamos um cruzamento e se no cruzamento ter o grupo, salvo erro, podia dar-nos as Bahamas, salvo erro, também está muito forte. Era as Bahamas, né? Também está muito forte. Mas era sempre um jogo e podíamos nos motivar e depois jogar uma final. Ou seja, sonhar, como se diz, não é proibido. E o jogo contra o Líbano cortou-nos esse sonho. Perdão, modéstia à parte, são equipas que também nunca ganharam a seleção de Angola. Que a dor é um bocadinho a dobrar, né? Aceita-se perder com a Espanha, principalmente da forma como perdemos, jogando muito bem, mas perder com o Líbano e as notícias que eu fui acompanhando, porque, como disse mais uma vez e repito, o basquetebol nos move, a notícia de que estampa os jornais e algumas cadeias televisivas a nível internacional, fundamentalmente no Líbano, é que o Líbano fez história ganhando Angola. Ou seja, nós não devíamos ser nós a entrarmos para a história pela negativa. São seleções que nunca ganharam a seleção nacional e esta foi a parte má. Portanto, foi o bom termos competido bem contra a Espanha, mas mau a dobrar por termos perdido com o Líbano e cortaram-nos o sonho de podermos representar estar mais uma vez nos Jogos Olímpicos. Então, e próximo ano vamos ter o Afrobasket aqui. Né? Não, vamos ver. Sim. Não, ia dizer, houve alguém que disse que Angola nunca perdeu o Afrobasket em casa. Então acaba por colocar mais pressão. Verdade. Felizmente nunca perdemos. E ainda fazendo uma colação com o Afrobasket próximo ano, Jogos Olímpicos, e se calhar, bom, se for permitido dizer já nesses termos, temos que reestruturar a forma de pensar, a forma de agir, o nosso basquetebol para podermos estar nessa maior montra que é os Jogos Olímpicos, onde e até para o país, estar nos Jogos Olímpicos é grande parte já falamos da importância que os Estados Unidos dão a essa competição, mas mesmo a nível dos presidentes das repúblicas, quase todos vão. Portanto, é uma plataforma muito importante a nível do desporto e não só. Portanto, nós temos que continuar a trabalhar para podermos voltar aos Jogos Olímpicos, que agora tem um formato mais difícil de chegarmos lá. Por isso é que eu penso e tenho a convicção que esse é o pensamento correto. Nós temos que apostar mais Afrobasket é muito importante porque sempre vai trazer ao povo angolano aquele sentimento que já tivemos alguns anos atrás, né? Que falámos há bocado do resgate, né? da mística, mas também estrategicamente temos que entender que hoje o Afrobasket, por exemplo, não apura para nenhuma competição internacional. Tanto é que muitas das seleções nacionais acabam por nem trazer as suas principais unidades. Não que ele perca alguma importância. Não é isso que estamos a tentar trazer. O Afrobasket é sim, senhor, importante, mas a nossa estratégia tem de passar por prepararmos melhor a nossa competição interna e atacarmos melhor as janelas, porque para chegar aos Jogos Olímpicos tens que obrigatoriamente ir para o Campeonato do Mundo. Porque é a partir do Campeonato do Mundo depois que são selecionadas as equipas para os Jogos Olímpicos. As 8 primeiras são logo, direto. E depois vem então o pré-olímpico que nós estamos a competir, que eu costumo dizer que é a competição mais difícil que um dia
Nós podemos pensar porque eles misturam tudo, né? Sim, São sim. os campeões da Europa, os da América, tanto estamos a jogar contra o Doncic, contra os Giannis, contra... É muito... top 10 do ranking. Nós Vão aos Jogos Olímpicos. ali. Então, salvo erro, são 24 seleções a disputarem para 4 vagas. Sim. É muito difícil. Então, a nossa forma de pensar tem que alterar. Nós temos que, começando pela competição interna, fortalecendo, e depois atacamos bem as janelas, que aí também tem umas nuances próprias, porque a FIBA só permite que os atletas são dispensados 10, 9 dias antes da competição. Portanto, temos que nos organizar bem. Primeiro temos que saber o que estamos a fazer, né? Que é um bocadinho que, bom, se calhar vamos falar disso numa outra situação. Acabamos por ter algum desconhecimento do que é que realmente é o contexto atual. Então, olhamos para o Afrobasket como que ele tem, sim senhora, importância, mas deixou também de ter alguma importância por causa dessas razões que eu acabei de dizer. Mas vamos realizar o próximo Afrobasket em Angola, que é uma competição importante para nós. Nos últimos anos, Angola tem tido muito maus resultados a nível das seleções nacionais, com classificações que nunca tivemos a nível de masculino, a nível de feminino. Portanto, é importante nós pensarmos e repensarmos a forma para chegarmos a essa Afrobasket, sim, e não nos passa pela cabeça não conseguimos jogar Afrobasket em Angola. É daquelas coisas que é atenção que corremos esse risco também, né? Porque por tudo aquilo que disse, a forma como nós temos tomado decisões a nível das seleções nacionais, equipas técnicas, há muita coisa que não se percebe bem, que é preciso desconstruir para sermos objetivos, claros, e termos todos hoje noção de que é possível organizarmos para ganharmos. Não ficarmos assim nessa indecisão, seleções que são mudadas, 50% dos atletas jogam 3 meses antes, portanto jogaram o campeonato do mundo, hoje metade dessa seleção já não está a jogar o pré-olímpico, portanto qual é a estratégia, o que é que nós estamos a pensar? Portanto, é importante que mesmo nós que andamos na modalidade temos dificuldades em entender. Então também ficamos um bocadinho confusos e que nós queremos respostas. É por isso que temos também outras ideias e queremos ajudar, né? Queremos contribuir. Mas não passa para temos que ganhar a Afrobasket de cá. Como alguém que acho que passou pelas fases de ouro do basquete em Angola, eu digo as fases de ouro, tivemos os melhores treinadores, melhores professores, melhores atletas. Quais são as diferenças que vê do basquete do passado e atualmente? Quais são as principais diferenças? Uma das diferenças que eu mais noto é o comprometimento mesmo, a forma como cada um, porque eu entendo que, como se costuma dizer, a responsabilidade é individual. A forma como, e somos todos responsáveis, é importante que se diga, dirigentes, treinadores, atletas, todos responsáveis. E é importante, a ideia é mudar essa forma de pensar, né? Porque, como dizia, a responsabilidade é individual e nós temos que saber o que é que nós queremos. Primeiro temos que saber o que é que nós queremos para nós, como atletas. Eu agora falo como atleta. Eventualmente posso falar um bocadinho como dirigente também. Mas como atleta, havia maior comprometimento. Eu lembro-me quando cheguei à seleção nacional, encontrei jogadores que eu olhava como verdadeiros ídolos. Joguei com Jean-Jacques 3 campeonatos africanos. Joguei com Ângelo Vitoriano até os meus últimos campeonatos. Só não joguei com Ângelo Vitoriano em 2009 e em 2013. Joguei com David Dias, que esta é a geração que me recebeu, não é? Joguei com David Dias, acho que 5 campeonatos africanos. Não falo do Miguel, porque acompanhou toda a trajetória, o Vítor de Carvalho, o Baduna. Portanto, estou aqui a falar de nomes que tu olhavas e dizias, não, eu para entrar nessa seleção nacional eu tenho que fazer algo mais do que o normal. Algo extraordinário. Extraordinário. Como se diz, o normal ser humano faz, eu tenho que ser sobrenatural, se calhar. E era um pouco isso. Era a concorrência, era a competição e a forma como nós víamos a modalidade. Respeitávamos muito, não só a nós próprios como aos outros. E isso dava assim uma responsabilidade que... E depois havia aquela... Eu não sei como
desconstruir isso, mas havia aquela... há também uma responsabilidade daqueles que nos assistem. A satisfação de nós cruzarmos com alguém na rua e dizer: eu gosto muito de ti porque sempre fez um bom trabalho a nível do desporto, não existe dinheiro que pague. E também tínhamos esse pensamento, essa mentalidade. Íamos jogar os campeonatos da África, mas nós sabíamos que, na altura, o censo tinha sido, se calhar, atribuído 24 milhões de habitantes. Antes éramos menos, depois fomos subindo. Nós sabemos que as pessoas em Angola estavam a assistir os jogos e que estavam a assistir mesmo com paixão, ou seja, mas era uma responsabilidade, mesmo responsabilidade. Tudo isso, no meu entender, fazia com que as coisas convergiam para o mesmo caminho. Eu acho que só por isso é que foram os frutos que nós conseguimos alcançar em termos de vitórias como tivemos. Muitos campeonatos, quando o João falou de que alguns, tantos jogadores, até países, até federações estrangeiras estavam cansadas de ver a seleção nacional ganhar. Estavam mesmo. Foram 20 anos de hegemonia. Era chegar, ver e vencer. As pessoas perguntavam, acho que aquelas que não vinham aos jogos perguntavam 100 a quanto? Né? Eles sabiam que Angola já daria chapa 100. Então perguntavam, quanto é que saiu o jogo? 100 a quanto? Então isso era tudo um sentimento de orgulho, de pertença que nós conseguimos criar com a modalidade que hoje vamos, né, sentindo alguma saudade, mas que penso que é possível resgatar. Já agora, há pouco tempo disse que estava a falar como jogador e não como dirigente. E eu queria aproveitar aqui a fazer a transição e para perceber como é que foi a tua transição de jogador para a vida política ou a vida do dirigismo desportivo. Nem eu sei. Muitos atletas olham mais para que, tipo, deixam de ser atletas, passam a ser treinadores, scouts e etc. Verdade. Mas tu foste para o dirigismo. Verdade. Bom, eu costumo olho para mim e algumas perguntas também eu até hoje também me faço. Mas penso que foi fruto desta mesma trajetória. Eu costumo dizer e repito, não me canso reiteradas vezes de dizer que tudo aquilo que sou hoje é fruto do basquetebol. Tudo. Naturalmente tenho uma base familiar que apoiou, deu educação ao meu pai, as minhas irmãs. Eu falo muito pouco da minha mãe porque eu quase não a conheci porque ela morreu muito cedo. E não é porque... Então tu falas muito do teu pai e não fala... Não, é só por esse pormenor. E tudo que sou hoje é o basquetebol que me deu. Não tenho vergonha nenhuma em dizer. Tanto tudo que foi acontecendo depois foi consequência daquilo que o basquetebol, daquilo que eu consegui granjear na modalidade, e depois o basquetebol, e depois todos os outros ramos da sociedade foram vendo. E também sempre fui muito interessado em outras questões para além do jogo, né, para além do basquete. Muito cedo tenho uma família que às vezes é quase impossível. Nós começamos a falar de uma coisa e não tocamos um bocadinho em política, mas é o ramo que eu depois enverdei, né? E eu tenho uma família estritamente política. Assim, só uma parte, eu sou Carlos Domingues Bendinha de Almeida. Bendinha é o nome da minha mãe, porque a minha mãe é a irmã do Neves Bendinha. Portanto, só para ver a relação política que existe, né? Para não falarmos de política, mas é só para ver essa relação que existe. E então já sempre houve aquele cuidado familiar de perceber algumas coisas, a nossa história, né? A ideia é não ficar muito distraído, né? O jovem tem que ficar atento, é tentar perceber porque é que esses fenómenos acontecem, porque é que nós pensamos dessa forma, como é que eu posso contribuir, de que forma posso contribuir deixando de jogar basquetebol. Portanto, esse interesse todo foi sempre estando presente. E ingressei nas fileiras da organização juvenil do partido e fui participando das reuniões, fui dando as minhas opiniões. Não sei quem é que pensou também na altura que valia a pena. E então fui convidado e fui fazendo também caminho. E cheguei onde cheguei por essa via. Mas costumo sempre dizer e repito, o basquetebol esteve sempre ali na base de tudo. Acho que a essa altura até os mais desatentos já devem ter
lido ou ouvido em algum sítio que vai se candidatar tá bem. ao CAD, ao máximo da FAB. E queríamos perceber, né, o que é que motivou agora, nessa altura, disse, não, eu vou assumir a federação. Assim mesmo. Vamos ver, João. Eu repito, o basquetebol é o que nos move. E quando eu pensei em dar esse passo, naturalmente sentei-me com algumas pessoas com quem converso muito, tenho alguns primos com quem converso muito, alguns amigos, e então eu particularmente, depois de fazer essa avaliação, cheguei à conclusão que era o momento de também dar o meu contributo para aquilo que eu fui dizendo, que o basquetebol me deu, agora é give back, né? Agora é dar de volta. Muito mais quando nós estamos numa situação em que todos nós somos unânimes em perceber que o basquetebol angolano não está a passar o seu melhor momento. E isso não são palavras minhas, são os números, né? Os números, como se diz, os números não mentem. Certo. É um facto. Resultados dos piores resultados esportivos que nós tivemos na última década, decisões, no meu ponto de vista, mal tomadas, uma gestão desportiva, no meu ponto de vista, sem a qualidade que nós entendemos que devia ser emprestada à modalidade. O basquetebol é uma pertença de todos nós. Os angolanos, até hoje, revêem-se no basquetebol, estão fora de Angola. Angolano a conversa flui. Vocês no basquetebol sempre foi bandeira, o basquetebol. E então, esse basquetebol tem que ser respeitado. Não que não esteja a ser, mas nós sentimos que não na proporção que devia. Hoje, eu, por exemplo, defendo que o perfil de quem faz a gestão da Federação de Basquetebol tem que ser, até em respeito ao basquetebol, tem que ser alguém que se dedique todas as horas possíveis para a modalidade, em respeito à mesma modalidade. Nós já ganhamos muito, granjeamos muito prestígio a nível da África, a nível do mundo, então precisamos de nos dar mais à modalidade. E se calhar por estas e outras questões, os resultados desportivos não têm sido, e com muita pena, aqueles que nós esperamos. E mais do que isso, nós sentimos que até temos potencial humano. Nós, por exemplo, e isto é uma parte para continuar a falar daquilo que foi a minha decisão para me candidatar, eu não arrisco, eu afirmo perentoriamente que se calhar nós nunca tivemos uma seleção angolana com tanto poderio atlético a jogar próximo do cesto. Podemos olhar para as outras áreas do jogo e poder perceber que faltam outras competências, mais próximo. E estou a falar, eu joguei numa geração com Jean Jacques, com Ângelo Vitoriano, com David Dias, com Nelson Sardinha, que eram as referências de Angola a jogarem próximo do cesto, no perímetro. Porque depois dessa geração, eu vivi, também não tenho nenhum receio em dizer isso, se calhar até decaímos, porque depois tivemos, vocês vão se lembrar rapidamente, tivemos depois, o Ângelo acompanhou essa transição, depois tivemos o Abdel, o Vítor Musadi, tivemos o Kikas, o Miller, o Mingas, esses foram os que mais tempo contribuíram para a seleção nacional. Sim. Mas é só vermos a capacidade atlética, não é a mesma da do Bruno, do Silvio, do Gilson, do Coquila, que não jogou, de jogadores novos, esses com mais incidência, mas jogadores novos que mostram outra comparação muito rápida, às vezes o jogo contra a Espanha, por exemplo, eu não me lembro que nós conseguimos equilibrar a luta de ressaltos com seleções altas europeias. Era a parte do jogo que mais nos magoava. Lutávamos, corríamos, defendíamos e lançávamos. Porque os ressaltos determinam o número de posse de bolas no jogo. Portanto, a bola é lançada ao ar, há um jogador que ganha e depois aí começa a contar a primeira posse. É por via
da perda de bola ou do lançamento falhado, que depois vai-se contando, em média, um jogo deve ter, em média, 90 e poucas posses de bola. E nós tínhamos em minoria porque os ressaltos eram sempre captados por essas grandes seleções. Hoje não. Hoje nós assistimos o jogo e conseguimos ver que há um equilíbrio no perímetro, ali na área restritiva, próximo do cesto. Certo. Então, não é problema de recursos humanos. Então temos que olhar onde é que nós não estamos a fazer bem. Eu não quero ser crítico, porque também não é a nossa forma de estar, mas precisamos de repensar tecnicamente como é que nós queremos que as nossas seleções jogam. Podemos voltar a ter essa característica do basquetebol angolano, né? Defesa pressionante, rápida, bons lançadores, e com a ajuda dos jogadores que agora se mostram muito fortes fisicamente, penso que o nosso jogo vai ser mais facilitado. E então, olhando para estas todas as questões, que nós entendemos que nós podemos contribuir, levando esse nosso conhecimento, essa nossa experiência, esta boa relação que nós temos a nível interno, a nível fora de Angola, podermos criar condições para que melhoremos a competição interna, porque o que nós fazemos aqui é uma repetição de há muitos anos atrás que é difícil de aceitar. Precisamos de até provocar o interesse que as pessoas têm sobre a modalidade. Também é responsabilidade, naturalmente, dos clubes e da federação. Poder provocar o interesse de levar as pessoas a quererem voltar aí a ver os jogos. Nós temos, não são muitos, mas temos pavilhões que já têm condições de que as pessoas se sintam confortáveis, então precisamos de trabalhar nas questões organizativas, no próprio jogo, na competição, no equilíbrio. Portanto, questões que nós entendemos que vão ser possíveis nós emprestarmos a modalidade para mudarmos esse quadro. Naturalmente com o foco de podermos alterar o quadro competitivo e os resultados desportivos que nós temos apresentado nos últimos anos. Este é o nosso propósito. Então agora, que lições é que aprendeu enquanto jogador, né, que podem ser valiosas na gestão do basquetebol? Olha, a empatia é uma delas. Eu sou uma pessoa, quem me conhece, eu tenho alguma dificuldade em falar de mim, mas às vezes não me safo. Tem que acontecer. Que também dizem, se não falaste, se não foste tu, quem há de ser? E então, a empatia, eu gosto de estar ao lado das outras pessoas e gosto que as outras pessoas se sintam bem. Eu faço por isso. Desde o meu estado de humor, aquilo que eu consigo emprestar às outras pessoas, e eu sinto que o desporto, porque nós jogamos em equipa, o desporto é equipa, e tu, seja em que posição tiveres, quando vais lançar, vais ser tu a marcar, mas aquele ponto conta para a equipa. A defesa que fores fazer, a interseção da bola, a assistência, o ressalto. Portanto, o jogo traz-nos esse espírito de equipa. E eu sinto que a empatia, porque eu quero que as pessoas se sintam bem, quero que as pessoas sejam felizes, e sinto que o desporto deu-me isto. Então, estando a liderar um grupo, o propósito é esse, é poder doar-me, é poder dar às outras pessoas, porque naturalmente, e isto é bíblico, quando os outros ao nosso redor estão felizes, a felicidade irradia, nós também vamos ser felizes. Então essa mentalidade, esse pensamento e muitas outras coisas que o desporto, de uma forma geral, o basquetebol em particular, foi nos ensinando. O respeito. Então, é difícil tu marcares. É verdade que a nossa cidade é muito desafiante em termos de horário, mas é difícil marcares com um desportista e ele não conseguir aparecer a horas, e se não aparecer, avisa, e se não avisar, quando chegar se desculpa, e nós sabemos os motivos. Já disse que é desafiante por causa do trânsito às vezes, mas essas questões de disciplina o desporto nos dá, porque costumava dizer um treinador que o jogo começa a horas. Se o jogo está marcado para as 18, você não vai chegar às 18h15, o jogo já começou. E corres o risco de não participares no jogo, porque e quem dizia isso, e repetidas vezes, eu aprendi isso com o Mário Palma,
Mas o jogo começa a horas. Assim como o treino. E tu corrias o risco de nem participar no treino, nem no jogo, se chegasses fora da hora que é marcado. Então isso são valores que foram tantos anos a repetir isto, que ficou forma de ser e de estar. Então o desporto dá-nos isso e muitas outras coisas. Eu ia aproveitar, já que estamos a falar da candidatura, se é possível, em linhas gerais, explicar qual é o projeto, se é a parte pública, eu sei que há alguma parte mais estratégica que pode não entrar agora, mas caso seja eleito, qual é o projeto? Não, é um pouco como disse, sobre as ideias, elas naturalmente estão plasmadas num projeto. Hoje não é possível, até porque seria falta de ética, nós falamos do projeto agora, até porque ainda não foram convocadas as eleições, isso prevê um período, e depois há aqui uma questão também legal, que tem a ver com a lei e tudo mais, mas muito centrado naquilo que nós conversamos durante esses minutos que estamos cá, são as nossas ideias para nós levarmos à compreensão de quem for confiar em nós. Há muita coisa para fazer. É verdade que nós vamos, de forma objetiva, peço mais uma vez desculpa, de forma objetiva, nós vamos apontar para aquilo que é prioridade, para nós podermos ir dando passos firmes para podermos provocar uma mudança. E não será em confidencialidade, nem estar a falar do programa. Uma das questões que nós temos que alterar no nosso basquetebol é a competição interna. Nós não podemos, os jogadores séniores, para vocês terem uma noção, fazem durante a época menos de 38 jogos. É inaceitável. Não vais exigir de um atleta que consiga competir jogando durante 8, 9 meses que as nossas equipas treinam, jogarem menos de 40, mínimo nós temos de fazer entre 63 a 68, já é aceitável. É o que os outros contextos cientificamente aceita-se. Nós fazemos menos de 38 jogos por época. É muito pouco jogo para depois nós exigirmos que os nossos atletas cheguem à seleção nacional e deem respostas, porque não competem. Para nós termos um exemplo muito mais rápido ainda, eu, por exemplo, penso, é a minha forma de pensar, que o Petro é mais forte em todas as edições em que participou da BAL. Em minha opinião, que o Petro foi sempre mais forte. Mas havia o déficit de que internamente o Petro passeava a classe. Havia muito pouca competitividade. Naturalmente, quando chegasse para um nível de exigência maior, o Petro sentia dificuldades. Aquilo, no meu ponto de vista, era pura e simplesmente competição. Era o déficit de competição. E depois vem a pressão, que também nós falamos, as condições, o jogo, tudo é uma envolvente que depois, com essa questão da falta de competição, acumula e depois geram os resultados que felizmente esse ano deu para nós, deu para o Petro. Angola conseguiu mostrar a nível de clubes que tem uma palavra a dizer. Já levávamos muito tempo em que a cabeça doía, víamos os jogos e dormíamos com dor de cabeça por causa dos resultados. Felizmente esse ano deu para nós e o Petro ganha BAL, mas é um pouco naquilo que estamos a dizer. Nós, uma das coisas que alteraríamos é a competição interna. Nós temos que, se a nível da formação menos de 40 jogos não é aceitável, não é científico, não sou eu que digo, os meninos na formação têm que fazer pelo menos 48, 50 jogos. Pelo menos. Isto é o que se aceita na competição. E para as pessoas poderem perceber mais facilmente essa minha fala, é só nós vermos que, por exemplo, nós gostamos de desporto e vemos a nível internacional de várias modalidades, há cada vez jogadores mais novos a chegarem à alta competição, mas a jogarem como homens. Aquilo não é porque, têm muito talento, treinaram muito bem, mas aquilo tem um aspecto muito importante, tem a ver com a competição. Eles chegam lá e aquele campo com 20 mil pessoas, 25, 30, já não os assusta, porque eles desde a formação, eles competem. Eu sei, tenho plena noção que não é fácil, é desafiante,
Mas na verdade é para isso que nós estamos aqui. É mesmo para enfrentarmos os desafios e darmos resposta. Essa questão da competitividade do nosso basquetebol passa por acrescentar mais equipas no campeonato nacional, passa por, ia dizer, melhorar a qualidade dos jogadores, os dois. O que é que... Muito bem, perfeito. É uma combinação. E essencialmente os moldes de disputa. Por exemplo, há uma componente que é muito, por exemplo, que é diferencial, porque eu quando olho para o basquetebol olho de uma forma holística, né? De uma forma geral. Por exemplo, não podemos falar o mesmo do feminino como do masculino. O masculino tem mais equipas. Ok. Se calhar essa questão se calhar não se põe. A primeira liga portuguesa tem, salvo erro, se não vem aqui a cometer nenhum engano, a liga profissional tem 12 equipas e faz mais de 55 jogos. Okay. Nós em Angola temos mais de 12 equipas. Para não falar nos escalões de formação, que nós até já podemos fazer várias divisões nos escalões de formação, vê que no passado não era possível, não havia. Então é essa combinação também, número de equipas e fundamentalmente o molde de competição. Por exemplo, no feminino nós temos menos equipas na categoria de séniores, que tínhamos há uns anos, se bem que, mas é outro contrassenso, também temos mais equipas hoje no feminino do que no passado. Uhum. Mas mesmo assim, quer dizer, as condições estão lá. Então, aqui se calhar olhamos para o molde de competição. Qual é o molde de competição que melhor se adapta a nós atingirmos esse desiderato? Chegarmos ao número de jogos que pretendemos e darmos competição aos nossos atletas. Tudo isso é científico, né? Nós, naturalmente, quando pensamos em candidatar-nos, é com essa base, juntarmos pessoas treinadores fundamentalmente, que estejam no treinamento, que conheçam a metodologia de treinamento, que também nós temos a experiência, é verdade, jogamos, sabemos o que é importante, mas depois temos que encontrar as melhores formas de fazer. E então, com o empréstimo destas inteligências, essas pessoas, estes treinadores, nós vamos encontrar os melhores moldes de competição, vamos incentivar, porque as federações não criam clubes, mas vamos incentivar porque há uma vantagem que eu vejo que também acaba por ser muito pouco explorada e que eu vejo que a federação tem uma palavra a dizer, é a relação que tem com as associações provinciais locais, no caso. E eu assumo que vou dizer, é a minha percepção, é aquilo que eu vejo, é o que eu sinto, já disse que o basquetebol é que me move. Eu ando pelo país e sinto que aqui um diálogo de surdos entre quem rege a modalidade e quem, na verdade, faz acontecer a modalidade, que são as associações provinciais. É preciso haver uma interação maior entre a Federação Angolana de Basquetebol e as associações provinciais. Há muito potencial fora de Luanda. Muito potencial. Então nós temos que trabalhar para aí. Temos que nos doar, temos que estar lá, aplicarmos as nossas ideias. Já dissemos há instantes que são desafios, temos consciência das dificuldades, mas como nós nos propusemos e a nossa vida foi sempre essa, e modéstia à parte, tivemos muitos resultados positivos a vários níveis, é importante agora dizer. Então queremos nos propor a isto. Vamos à procura de quem nos pode ajudar cientificamente, financeiramente. Felizmente temos, durante esses anos, conseguimos também criar pontes que temos credibilidade. É mais uma vez dizer aquilo que não é vaidade, é dizer aquilo que realmente nós olhamos no espelho e sabemos que são valias. E tudo isso queremos usar para só beneficiar a modalidade. Eu ia falar um pouquinho ainda do desenvolvimento do basquete, sem olhar para o projeto na fase, mas aqui é muito geral, muito como desportista, muito como ex-praticante. Temos falado de massificar o basquete, desporto escolar, isso. No geral,
há alguma estratégia que o país, e aqui eu estou a olhar para ministérios, Correto. tanto educação Correto. quanto desporto, que o país podia adotar para conseguirmos ter mais atletas e aí Correto. conseguimos identificar os tais diamantes. Mas esse é o recorde, não. E continuamos, né? Continuamos, mas Não, é muito sem simples. olhar para o projeto em si Projeto, da FAB, pois. é muito... É cidadão nacional. No final do dia vai acontecer porque faz parte do projeto também, né? Ok. Mas nós vamos fazer esta apreciação assim como o João pediu, assim de forma mais, né, mais abrangente. Nós temos, já fizemos no passado, muito bem feito, e temos outros bons exemplos a nível de outros contextos que podem ser realmente adaptados à nossa realidade e passarmos. Hoje é como se costuma dizer, também já não se inventa quase nada. Hoje vai aparecendo por base das telecomunicações, depois criou-se a internet, que depois é tudo aquilo que veio a rastro. A roda e depois hoje tudo é circular porque um dia criou-se a roda. Portanto, hoje muitas coisas também já não são precisas serem inventadas, precisam ser adaptadas à realidade de cada contexto. E, por exemplo, a nível da educação, não há um local melhor para nós termos a massificação. Por quê? Porque estão lá os alunos, em grande maioria, né? Nós se calhar, ainda um bocadinho, não é nenhuma confidencialidade, mas é conhecimento próprio, se calhar, e também posso errar, mas nós andamos mais ou menos na volta de 10 milhões de estudantes. É lá onde se concentra a maior parte dos jovens. Então, eu não posso falar de mexer em todos os esportes porque não tenho noção, tanto como... E essa parte é mais difícil porque também tenho alguma noção. Mas a ideia é que se criem esses protocolos para que agora já há uma diretiva em que a cadeira de educação física, por exemplo, ela seja curricular. Certo. Esse é um dos pressupostos que devia ser imperativo. É imperativo. Os nossos meninos têm que fazer a educação física. É lá onde apanham o gosto, é lá onde aprendem a correr, é lá onde apanham obtêm a coordenação motora. Portanto, e depois, se calhar, e isto aqui já é pensando assim um bocadinho acelerado, se calhar olharmos para algumas modalidades em específico que sejam potencial da nossa característica e implementarmos também. Aí nós também podemos pensar dessa forma. Então, se acharmos, por exemplo, que vamos pensar, o xadrez temos possibilidade de ganhar medalhas olímpicas. Olha, há dias fui a uma agora, bom, isso vai rolando, né? Há dias fui a uma província de Angola, onde curiosamente encontrei o desporto escala, né? Escalar. Escalar. Acho que o nome é mesmo escalar montanhas, né? É um desporto olímpico. O escalar é um desporto olímpico. E até encontrei numa instituição de ensino, encontrei numa universidade. Ou seja, a pessoa que lá está, que também tem este conhecimento de desporto, porque tem uma experiência muito grande no desporto, conseguiu perceber nos nossos meninos a capacidade, a agilidade. Porque vê, né? O miúdo, os nossos miúdos têm a fugir, a correr. Ou seja, ele conseguiu perceber aquela agilidade e montou uma parede de escalar. E tem tido grandes resultados. É identificando desta forma, porque não apostarmos, por exemplo, num desporto, agora falei de escalar, que é um desporto olímpico, podia ser um outro, mas identificarmos essa qualidade nas nossas crianças, nos nossos meninos, para que desde pequenos comecemos a moldá-los e vamos imaginar que daqui a 8 anos, então apareça 8, porque os campeões são formados a longo prazo, 8, 12 anos, aparece um campeão de escalar nos Jogos Olímpicos. Nós já tivemos campeões africanos de tênis de mesa. Já tivemos campeões africanos de tênis de mesa. Então é outra coisa. E acaba por fazer sentido isso, porque imagina, nós temos o Morro do Moco. Exatamente assim. Então, Exatamente assim. por que não? Exatamente não. Mas e é assim que aparecem as grandes ideias e aparecem os grandes campeões. Porque nós temos que ter a capacidade de identificar aquilo que é o nosso potencial, o nosso forte. Porque às vezes já foi mais do que unânime
nós sabemos que ganharmos, por exemplo, uma medalha num campeonato do mundo ou nos Jogos Olímpicos, nas modalidades coletivas, assim, vai ter que acontecer uma coisa extraordinária. Então, por que não olhar para as modalidades individuais com esta característica do povo, onde vais encontrar um filho de caçador com essa agilidade e que te consiga trazer esse resultado. Agora, E se calhar preciso... até é alguém que já faz isso todos os dias, não a nível desportivo, mas tipo, é o dia a dia dele. Hoje, é o que nós estamos a identificar aqui numa conversa informal, né? Assim, e estamos a identificar coisas que podiam sim senhora ser potenciadas para nós olharmos de forma mais objetiva para um desporto que podia no futuro próximo dar-nos essas alegrias que os outros países acabam por ter e nós não olhamos dessa forma específica. Mas há muito para se dizer sobre essas. Tocamos na educação, né? Depois tocamos eventualmente. Vamos ver. Quem faz o desporto é a sociedade. Nós aqui estamos a olhar para um desporto mais formal, que é feito nos clubes e nas federações. Mas existe uma toda a sociedade que vem por trás que pode alimentar esse desporto. Os núcleos mesmo, nas comunidades, tanto serem mais estruturados, mais bem estruturados, eventualmente com as administrações municipais a terem um olhar, foram construídas muitas infraestruturas a nível das comunidades, algumas a não serem muito bem aproveitadas, outras abandonadas, outras até fechadas, porque já ouvimos dizer que ou não tem ninguém para entregar ou porque estragam. Não. Há comunidade de jovens na comunidade. Há muitos jovens que fazem desporto e, peço perdão, que teriam muito gosto. Porque depois é só dar-lhes responsabilidade. Nós temos que confiar nas pessoas, na nossa juventude. Orienta-os, acompanhe-os e eles vão trazer o produto. Já agora, estamos já quase no fim da nossa conversa, mas antes queria saber como é que olhas para o futuro do nosso basquete nesse momento. O que é que nós podemos esperar? Não sei se essa é a pergunta certa, mas daqui a, vou dizer, 5, 10 anos. Agora vou deixar um bocadinho a batata quente nas tuas mãos, porque temos 2 caminhos e se as coisas continuarem como estão, para onde é que nós vamos? Se houver mudanças, para onde é que nós podemos ir daqui a uns 10 anos? Assim muito, muito objetivamente, se continuarmos para o caminho que estamos, eu tenho receio de dizer isso, porque as palavras têm muita força, mas eu não auguro um caminho positivo se continuarmos a insistirmos nos erros que a olho nu nós continuamos a cometer. Eu sou otimista por natureza. Sempre. A minha forma de ser, de estar, sou sempre uma pessoa otimista. Quando mais vejo um jogo que Angola faz, como que fizemos antes de ontem contra a Espanha. Quer dizer, aquilo acendeu-nos aqui umas luzes, né? Pô, É possível. É possível. Os miúdos estão lá, se continuarem a ser acompanhados, forem bem acompanhados, a ver essa relação tem que ser melhorada, é verdade. E criamos outra estratégia, outra metodologia. Isso vou falar já depois no programa, quando tiver o meu programa, né? Tem que guardar um bocadinho também para não dar tudo. E é possível. É possível. Nós nos próximos anos começamos a ter resultados melhores, porque nós temos que pensar primeiro em competir. O desporto também é preciso não vender sonho às pessoas, né? As pessoas olharem-nos, nunca foi nossa forma de estar, mas é sempre com responsabilidade podermos dizer aquilo que é possível fazer. E nós já dissemos que potencial humano temos. Precisamos de ir à busca de apoios para materializarmos os nossos programas. Mas os programas têm que ser realizáveis e com comprometimento. Então eu vejo o futuro do basquetebol e se calhar tenho mesmo que adiantar, assim como me perguntou, datas, anos, para ser mais preciso. Sim. 4, eu apontaria, por exemplo, daqui a 2, 3 anos, voltarmos ao pódio de uma seleção feminina de séniores.
também já faz parte do programa, pronto, já estou a falar. Mas eu tenho essa convicção. Eu acompanho o basquetebol de forma geral, estive a acompanhar o último campeonato sénior feminino e vi o potencial que lá está. Eu apontaria para 2, 3 anos, porque nós podemos atacar o pódio. Atacar o pódio, okay. Não importa ainda a posição. Se for terceiro já é bom. Porque nós agora eu até tenho vergonha de dizer a última classificação que nós tivemos. E então, 2, 3 anos. Feminino, podemos atacar. Pensar, e não é pensar grande, é pensar realidade. Atacarmos o pódio 2, 3 anos. São meninas muito novas, que nós criamos aqui ciclos de treinamento e podemos acompanhar de forma estruturada, podemos chegar lá. Basquetebol masculino, porque aqui essa combinação da formação, porque depois o basquetebol que é o mais visível, que é a seleção A, é o mais visível, né? É o resultado das seleções A que faz com que as pessoas se interessem, que as pessoas vão aos campos, patrocinam os investimentos. Sim. Temos que olhar para esta de forma especial, porque de outra forma não seria racional, mas temos que pensar que isto é uma sequência, a seleção A é uma sequência ou consequência daquilo que é trabalhado desde a formação até chegarmos à seleção principal. Ainda hoje houve alguém que me perguntou qual foi a pergunta? Sobre os jogadores da seleção nacional. Eu disse, não, olha, todos esses meninos que estão aí cresceram em Angola. Eles devem estar fora da Angola não mais do que 7, 8 anos. Mas nós os vimos crescer e falamos ou seja, como é que se diz? Por conhecimento. Estávamos lá, nós os vimos, acompanhamos, vimos a trajetória, acompanhamos a trajetória deles, cresceram em Angola. Quer dizer que então na fonte ainda há mais. Precisa ser explorada. Então, o que eu quero dizer é as associações provinciais mais uma vez aqui entram, poder haver esta relação metodológica bem estruturada para nós alargarmos o número e depois irmos afunilando para encontrarmos então os Brunos, os Silvios, porque estamos a falar dos Silvios e dos Brunos hoje, mas já tivemos lá atrás um sem número de atletas que podiam jogar em qualquer equipa do mundo. Quando falo Vítor Carvalho, Miguel Lutonda, Jean-Jacques da Conceição, Ângelo Vitorino, eles podiam jogar em qualquer equipa do mundo. É só a oportunidade e o contexto. Mas de qualidade, e sempre treinaram cá. Então quer dizer que nós sempre fizemos, ou pelo menos até um dado momento fazíamos bem. Então temos que voltar, temos que repensar. As pessoas estão aí, agora precisamos de pensar basquete, precisamos mesmo de pensar. Estamos a falar de muitas outras coisas, mas não estamos a falar de basquetebol. Isso é uma coisa que por acaso eu queria perguntar a seguir. Falou dessa geração que passou e queria também pegar um bocadinho na seleção nacional. Não acha que existe ali um conflito de gerações? Não é de gerações, de filosofias no nosso basquetebol, que antes nós éramos conhecidos de uma forma, a nossa forma de jogar era uma, e hoje nada contra os treinadores estrangeiros, mas a filosofia que eles tentam implementar aqui é muito daquilo que é vista, ou que é conhecida no mundo, né? Sim. Mas é diferente da nossa. Isso é discutível, isso é muito discutível porque eu costumo responder assim, qualquer filosofia vale quando tu tens resultados. Sim. Exatamente. E hoje o mundo é exatamente isso. É sobre aquilo que, vamos imaginar, nós falamos da nossa capacidade atlética, somos rápidos, agressivos a defender e a lançar muito bem dos 125, 175 agora. Mas isso é a nossa característica. Sim, mas nós podemos adaptar essa característica, se calhar, a uma filosofia do Guardiola. É só sonhar, né? Sim, sim. Já estamos a ver até, foi-nos dito que o Guardiola influenciou o resultado do Celtics. Né? Dicas ao Joe Mazzulla. E há imagens mesmo dele lá, com uma pequena preleição, e ele confirma. Ou seja, hoje, essa questão da filosofia tem muito a ver com as inteligências, da forma como nós pensamos aquilo que nós queremos para um determinado objetivo e irmos à busca do melhor. Então, se nós somos rápidos, agressivos
e temos que melhorar o lançamento que perdemos, se calhar adaptar outras características e podermos então ter um resultado que nos satisfaça. Nós temos, e lá é a tal coisa, temos mesmo, eu considero que nós temos tudo. Precisamos é sermos mais assertivos. Ou seja, desde que seja implementado de forma inteligente, pode ser uma mais-valia. Sem dúvida. Eu penso da mesma forma. Temos material. Temos. Eu penso da mesma forma. Aqui, não sei se só para fechar, já disse que não gosta de falar de si, mas... É que eu só para fechar já estamos há 2 horas e tal. Né? É mesmo para fechar. Como eu dizia no início, há muitos jovens que não têm noção do que é que as gerações passadas fizeram de espetacular. Nós ainda tivemos a chance de acompanhar, felizmente, mas se tivesse de dizer como é que quer ser lembrado um jogador, só para os jovens perceberem. Essa pergunta não é tão difícil como parece, porque até remeteu-me a uma referência política que também ao ser feita essa pergunta a resposta foi logo e eu podia ser, porque depois o que é o desporto? O desporto é aquilo que nós damos, principalmente como foi a nossa trajetória, aquilo que nós demos ao país. Nós conseguimos, mais uma vez me deixa a parte, nós conseguimos, o João também falou, conseguimos fazer parte de uma geração de ouro, certo, que trouxe muitas alegrias com as vitórias do desporto. E se calhar, não sei se a palavra patriotista, comprometido com a causa desportiva, não sei se não é a palavra que se adequa para que queira ser lembrado no futuro. Olharem para houve um jogador de nome Carlos Almeida que quando representava as cores da bandeira da Seleção Nacional fazia com comprometimento, com patriotismo, com lealdade e responsabilidade. Perfeito. Acho que... Só mais uma coisinha. Não, vamos aproveitar. Para aproveitar. Nós temos visto muitos jogadores que passam por algumas dificuldades e tudo mais. Muitas das vezes nós nos perguntamos, mas esse gajo até foi campeão africano, como é que está nessa situação? Né? E tomamos conhecimento, sei que é uma coisa que não é muito divulgada, mas tomamos conhecimento que faz parte de um grupo de pessoas que ajuda esses ex-atletas que estão a passar por dificuldades. Quer falar um bocadinho sobre isso? Sim, muito rapidamente. Sim, a ideia é mesmo ajudar, e ajudar fora da publicidade, não é? Mas conseguimos sim juntar um grupo de amigos que nos tinham como referência e hoje o contexto, né, as dinâmicas das sociedades mudam, a nossa sociedade também vai enfrentando outros desafios e infelizmente nós fazemos parte da sociedade e não estamos à parte e muitos daqueles que no passado foram grandes referências do desporto às vezes apresentam um quadro que a todos nós deixa triste. E foi com esse pensamento que um grupo de amigos ia apresentar uma proposta, eu faço parte, e porque abracei logo a iniciativa, que sempre tiveram essas pessoas como referência do desporto e da sociedade, então quiseram também emprestar alguma solidariedade, algum apoio de toda a ordem. Então nós temos feito algumas ações, assim mesmo no Off Records, algumas ações para ajudarmos alguns destes nossos colegas que a nossa capacidade ainda vai para a sua modalidade de basquetebol, não temos mundos e fundos, mas temos então feito esta aproximação. Alguns colegas nossos, alguns que nos contactam, alguns que nós vamos ouvindo, porque como dizia, as dinâmicas são mesmo dinâmicas e às vezes nós já não temos tanto contacto como no passado com alguns, mas por via das redes sociais, por via de outros meios, nós então tomamos conhecimento e vamos atrás para podermos dar algum apoio psicológico, algum
apoio moral, algum apoio até às vezes material, financeiro, quando é possível, a estes colegas que também no final do dia anteriormente foram mesmo também nossas referências. E então também é um bocadinho esse sentimento de podermos também dar de volta àqueles que um dia também nos deram. E se não for fazer muita publicidade, por exemplo, já temos também um encontro marcado com o Ivo Alfredo, porque ouvimos também por via das redes sociais um depoimento não muito, tanto expressando aquilo que é uma realidade que alguns de nós vivemos. Então já fizemos essa aproximação para podermos também prestar a nossa solidariedade e nosso apoio e quiçá despertar outras franjas da sociedade a podermos olhar, porque independentemente das dificuldades que vivemos, vai ser sempre mais fácil se nós estivermos juntos. E essa é a mensagem que... Mas também não queria fechar. Se vocês vão fechar, tem que deixar um minuto também para eu poder... Vamos sim, vamos. Felicitar-vos. Não, eu só queria saber se alguém que não seja do grupo atualmente quiser fazer parte, quiser ajudar, se vocês têm algum e-mail, se tem alguma página que a pessoa possa... Sim, nós vamos disponibilizar e se calhar deixar convosco para que... Vamos por aqui em baixo. A ideia que nós temos das ajudas é esse cuidado mesmo que nós queremos ajudar, não queremos publicitar as nossas ajudas. Certo. Porque entendemos que quem faz de coração não precisa de flashes da internet. E então toda ajuda é bem-vinda, até porque dissemos que era bom que tivéssemos um mundo, mas toda ajuda é bem-vinda e vamos sim disponibilizar, e quem quiser associar-se, nós estamos abertos para, naturalmente vamos fazer uma pequena aproximação, poder perceber qual é, e dizer aquilo que nós entendemos serem ajudas, né? Certo. Não vamos andar em... nós não queremos nada das pessoas, nós queremos mesmo ajudar as pessoas. Perfeito. Agora falou do Ivo Alfredo, lembrei-me de uma música de Leonardo Auto que diz que o primeiro a partir da tabela não foi o Shaq. Referência ao Ivo Alfredo. É um rap que faz. Sim, do Augusto. Por acaso. Nossas referências, ele foi buscar a referência. Exatamente. Para comparar de uma super estrela da NBA, que afinal temos aqui uma que também parte tabela, né? Você está... Carlos, mais uma vez. Agora sim. Muito obrigado pela tua presença aí, valeu por ter aceito o nosso convite. Espero que daqui a mais um tempinho, quando já puder falar do seu projeto, estamos abertos para nos mostrar ou para falar sobre ele. Não, quem tem que agradecer sou eu, porque eu disse que já na parte inicial da nossa conversa, nós dissemos que o basquetebol é que nos move, e aquilo que vocês fazem vai certamente ficar e vai se calhar ocupar aqui um espaço que também nós temos algum déficit, que é informar as pessoas, informar com qualidade e termos se calhar uma base de dados para que os nossos mais novos, que as gerações passam, daqui a pouco estamos a passar na rua e ninguém nos reconhece, porque é mesmo a dinâmica dos contextos das sociedades, mas que essas plataformas e da forma como vocês fazem, que levam conhecimento a muitas pessoas, não só porque elas têm a capacidade de chegar em todo o mundo, é de felicitar, é de louvar pelo trabalho que vocês têm feito a nível não só do desporto como das outras áreas, com esta informação que vocês trazem para quem vos segue e para novos seguidores. Eu é que agradeço pelo convite. Obrigado. Então, ao pessoal que está lá em casa, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram e TikTok, podcast_prodesporto. Subscrevam também o nosso canal no YouTube, youtube.com/multisons, para serem notificados quando tivermos conteúdo novo no ar. Então, obrigado Ali. Voltamos na próxima semana. Um abraço, estamos juntos.